Graça e paz, irmãos. Eu não vou estar presente nesse congresso, não, mas eu já sei isso de cor, já passei a fase, agora fica para vocês, graças a Deus. Eu agradeço a Deus a minha idade. Se Deus hoje mandasse eu escolher de meia, você quer de novo ter 30, 40 anos? Não, senhor, muito obrigada. Eu gostaria de ter nascido com 60, porque é tão mais fácil. Como é boa a minha idade, de 60 para frente, que maravilha. Já apanhei o que tinha que apanhar, já fiz as burradas que eu tinha que fazer, já aprendi, foi muito, agora é só desfrutar. Eu estou feliz, vou fazer mês que vem 79 anos, feliz da vida. Feliz da vida. Ainda me gabo, mas vamos trabalhar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos ler um pouquinho a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado filho de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós queremos chamar a atenção de uma afirmativa que o autor da carta aos Hebreus faz. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós aprendemos com o apóstolo Tiago, ele dá para nós amplamente o ensino de 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé operante. A fé verdadeira, a fé dinâmica, a fé que agrada a Deus. Quando ele fala da fé morta, ele fala daquela fé que só atingiu o seu intelecto. Você sabe tudo a respeito da Bíblia, você sabe tudo a respeito de Deus, mas você age completamente diferente, você não opera de acordo com o que a sua fé lhe ensinou. Você fala e não opera. Você diz, mas você não age. Como é o caso aqui que ele diz, o mandamento que Jesus deu para nós é o amor. Entra um irmão, você está na sua igreja, entra um irmão, precisando de roupa, maltrapilho, com fome,
e você diz: ô irmão, Deus te abençoe, vai em paz. O que foi que você fez com aquele irmão? Você sai dali, entra no seu lindo carro e vai para um excelente restaurante. E ele? Será que a sua fé operou como cristão? Será que a sua fé fez diferença na vida daquele cristão? Esse é um exemplo que Tiago dá aqui da fé morta. Mas tem também a fé aqui que ele diz dos demônios. Porque lá em Deuteronômio 6, no versículo 4, nós vemos os judeus todos os dias tinham que repetir várias vezes: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6, versículo 4. Eles tinham que repetir: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Único Deus. Então, Tiago diz para eles, porque essa carta de Tiago é endereçada aos cristãos judeus que estavam na dispersão e que estavam enfrentando problemas na congregação. Primeiro, porque eles eram judeus e agora eram cristãos. Então, eles eram desprezados pelos judeus que continuavam na lei. E eles tinham outro problema dentro da igreja, é que porque eles estavam na dispersão, eles saíram de Israel por causa da perseguição, então eles ficaram pobres. Então os ricos de dentro da igreja os pressionavam. Então agora Tiago diz: vocês creem que Deus existe? Vocês fazem muito bem, mas isso não faz diferença, porque os diabos, os demônios, creem que Deus existe e se tremem todos. Aí você diz: mas demônio tem fé? Tem, a Bíblia está cheia disso. Quantas vezes nós vemos demônios dando testemunhos de Jesus? Você lembra lá em Marcos, quando Jesus Cristo chega na terra do Gadareno? O que é que acontece ali? Aquele homem possesso de uma legião de demônios, ele vem lá dos sepulcros e vem clamando por Jesus e diz para Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, está escrito aqui. Marcos capítulo 5, versículo 7. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha, os demônios não são ateus e nem são gnósticos. Eles creem que Deus existem, eles dão testemunhos de quem é Jesus. Muita gente aí que nós vemos diz que Jesus não é o Filho de Deus, mas os demônios dão testemunhos a respeito de Jesus, dizendo que ele é Filho de Deus. E eles sabem que Jesus Cristo tem condição de mandá-los para o lugar do sofrimento. Aqui está escrito: manda-nos para os porcos, não mandes para o abismo. E eles obedecem à ordem de Jesus, porque eles sabem que se Jesus mandar, eles têm que ir. Então, esta fé de saber que Deus existe, de saber que Jesus é Filho de Deus, de saber na Escritura, saber tudo isso, os demônios também têm. Essa é a fé que não opera em nós aquela vida que agrada a Deus, porque às vezes apenas nós sabemos as coisas, estão todas na nossa mente, mas qual é a fé que agrada a Deus? Sem fé, quando o autor de Hebreus diz sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando da fé dinâmica, da fé em Deus,
porque tem uma fé. Eu ouvi uma pessoa dizer, não, irmã, a pessoa precisa ter fé. Nem que ela tenha fé neste copo d'água, ela tem fé. Eu digo, então ela tem fé na fé dela. Porque o copo d'água não pode fazer nada por ela. Mas tem fé num pedaço de pau. O que é que o pedaço de pau pode fazer por você? Se ele não pode fazer por ele. Não é? Vai rezar por um morto, já morreu. Que poder ele tem? Se ele pudesse, ele ressuscitava. Então aí você tem fé na sua fé. A fé é verdadeira quando ela reside no único Deus que existe, no Senhor que possui os céus e a terra. E porque nós sabemos que Ele é fiel, então Ele pode mandar que nós obedecemos sem considerar as consequências. Quantas vezes nós pensamos muito nas consequências antes de agir? No capítulo 11 de Hebreus, tem uma lista de pessoas que enfrentaram a morte. Enfrentaram tudo crendo na palavra de Deus e não consideraram as consequências. E o autor de Hebreus diz que, ele diz, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Raabe, ele fala da Raabe, que nós vamos falar daqui a pouco. Eles enfrentaram deserto, morte, espada, fome. Por quê? Porque eles sabiam que eles não estavam vivendo para ficar aqui, que eles tinham que agradar a Deus. Quando nós lembramos aqui, ele fala desse tipo de fé e ele cita 2 exemplos de pessoas tão diferentes. Ele cita Abraão e cita Raabe, não é? A fé morta, ela não produz obras. A fé dinâmica, ela é baseada na palavra de Deus, não é? Abraão, ele diz aqui, Abraão e Raabe. Quando você pega essas 2 pessoas, Abraão, ele era um judeu. Raabe era uma gentílica. Abraão era um homem de Deus. Raabe era uma prostituta. Abraão era amigo de Deus. Raabe era uma mulher do povo inimigo de Deus. Mas os 2, tão diferentes, exerceram a mesma fé, porque a fé era oriunda e direcionada do mesmo Deus. Aí você diz, mas Abraão foi justificado por obras. Não. A fé de Abraão o levou a agir. Quando ele estava muito bem na vida dele, que Deus diz, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti, Abraão, e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Ele botou o pé na estrada. Para onde? Não sei. Vai ter casa? Não sei. Vai ter dinheiro? Não sei. Então, por que você vai? Porque Deus mandou. Ele foi confiante que aquele que prometeu é fiel e verdadeiro e tem em todas as suas palavras o sim e o amém. Eu estava em Salvador no congresso profético. Fui para lá quarta-feira, eu preguei ainda sexta-feira de tarde, até 6 horas da tarde, com a Ângela. E nós tomamos um avião às 3 horas da manhã, de sábado, de ontem, para vir para cá, para Belo Horizonte. Eu não telefonei,
para saber se tinha hotel para nós, se ia alguém buscar, se ia ter comida, nada disso. Por quê? Eu vim com a Ângela. Como é que duas mulheres tomam um avião em Salvador, 3 horas da manhã, e vêm para Belo Horizonte, e chega aqui, e se ninguém fosse buscar? E se não tivesse hotel? E se o pastor tivesse desistido, não quero mais? Como é que nós viemos? Nós viemos confiando na fidelidade da palavra do pastor. Por quê? Porque ele não é moleque. Ele não tem o hábito de prometer e não cumprir. Agora, se ele fosse um homem que prometesse na hora ele corresse, eu ia dizer, ai, 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 precisa acertar alguma coisa, precisa um plano B. Quando você não crê no que Deus diz, você está chamando a Deus de moleque, de alguém que não cumpre aquilo que prometeu. Por isso é que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quando Abraão saiu, ele saiu tendo promessa. Deus falou. Deus não disse qual era a terra, onde estava a terra e quando ia cumprir aquilo. E Abraão não era uma criança, ele tinha 75 anos. Entende? Porque essa fé, até aqui, ele responde. Quando ele chega nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus, Deus diz para ele, Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Pronto. Ele passou, meus irmãos, anos armando e desarmando tendas pelo deserto de Abraão. Quando Deus um dia, lá em Gênesis 22, diz para ele, Abraão, vai à terra de Moriá e sobre um dos montes lá oferece um holocausto a mim, o teu filho único que amas. Ele foi. Ele foi. Na subida do monte, Isaac olha para o pai e diz, pai, eu tenho a lenha, tu tens o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele, você que é pai, você que é mãe, pense. Isaac não sabia que o cordeiro era ele. Isaac não sabia que era ele que ia ser sacrificado. Mas aquele pai com o coração doendo, sangrando por dentro, olhou para o filho e disse, Jeová Jiré. Jeová Jiré. Lembra do que Deus tinha dito? Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Mais tarde, em Gênesis 21, Deus diz para Abraão, manda embora a escrava e o seu filho, porque é em Isaque que será chamada a tua descendência. Agora Deus diz, sacrifique um holocausto a mim, o teu filho único que amas. Ele disse, sim, Senhor. Lá vai ele subindo. Eu nem sei, a Bíblia não diz se ele falou alguma coisa com Sara. Se ele tivesse falado com Sara, tinha havido algum desgosto por ali, porque imagina Sara, depois de tanto tempo querendo e desejando, aos 90 pare e amamenta um filho, e agora Abraão vai matar, ia ser difícil. Então, eu não sei, não vou falar o que não sei, ninguém sabe. O fato é que lá vai ele subindo. Ele subia, mas ele sabia, Deus não vai deixar Isaque na morte. Ele nunca tinha ouvido falar em ressurreição. Ele nunca tinha ouvido falar sobre alguém que ressuscitou. Mas ele conhecia a fidelidade de Deus. Ele cria em Deus,
na sua misericórdia, na sua bondade, na sua fidelidade, em todos os seus atributos. E quando o filho dele diz: pai, eu tenho a lenha, tu tens o fogo e o cordeiro para o holocausto. Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele olhou para o filho e disse: Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Ele subiu, ele estendeu o filho em cima do altar de sacrifício e ele já ia descendo o cutelo. Ia matando o filho quando Deus disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor, chega. Como tu não me negaste o teu filho único que amas, eu juro por mim mesmo que não negarei o único filho, meu filho único que amo, em resgate por ti, por tua descendência. Ali, quando Abraão olhou, tinha um cordeiro. Ele tirou Isaque e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Aqui é um cordeiro substituindo um homem na morte. Quando nós olhamos para isso, essa é a consumação da fé de Abraão. É a fé, é a obra dele operando pela sua fé. A fé operando junto com as obras. Foi pelas obras que a fé dele se consumou, diz aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 22, é através da ação dele que ele mostrou em quem ele crê. É através da ação dele que ele estava dizendo a Deus: até meu único filho eu entrego, porque o Senhor mandou. Então é essa fé que não pensa nas consequências, que não olha para as consequências, que agrada a Deus. Quando Jesus Cristo, na quarta vigília da noite, foi encontrar com os discípulos que estavam lutando contra a tempestade no mar da Galileia, que eles gritaram, dizendo que era um fantasma. E Jesus Cristo disse: não, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir a ti, andando sobre as águas. Jesus Cristo disse: vem. E Pedro foi. Eu não sei, eu não iria. Botar o pé assim no mar? Pois ele botou e andou. Ele olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Mas andando sobre o mar, ele começou a olhar a força do vento, as ondas. Estou andando. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele olhou para as circunstâncias, começou a afundar. E ficou lá, batendo água, e afundando e batendo água, e Jesus Cristo lá, olhando para a cara dele, e ele batendo água. Chegou o momento que ele não aguentava mais, ele disse para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus só estendeu o braço assim e disse: vem, homem de pequena fé. Por quê? Porque olhou para as circunstâncias. Não olhou para o Senhor. Olhou para as circunstâncias. Está vendo? Lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando aquele anjo forte aquele que estava sentado no trono tem um livrinho. Entra um anjo forte e diz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Aí João escreve: ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de tomar o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito.
Então veio um dos 24 anciãos e disse para ele: não temas, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livre, abrir o selo. Ele disse que olhou, e quando ele olhou, estava em pé sobre o altar um cordeiro, como tinha sido morto, veio, tomou o livro para começar a abrir os selos. Por que João chorou? Por que João sofreu? Por que João entrou em pânico? Ele estava olhando para o altar. Quando o anjo forte, quem é digno de tomar os livros? Ele foi olhar para os céus, não viu ninguém, para a terra não viu ninguém, para debaixo da terra não viu ninguém, porque João tirou o olhar do trono. Se tudo tinha que acontecer no trono, ele não viu o cordeiro chegar, porque ele estava olhando para ver de onde o cordeiro tinha que vir. Está vendo? Quantas vezes você também está sofrendo porque você tirou o seu olhar do lugar certo. Você tirou o seu olhar do trono. Você esqueceu que Deus está com você como um poderoso guerreiro o tempo todo. Ele diz: eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus bem perto de ti. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Gente, quantas vezes nós tiramos os nossos olhos, nos afastamos dessa promessa, e por isso sofremos, por isso choramos, porque nós nos desviamos do centro da nossa fé. A fé de Abraão se consumou através das suas obras, porque fé a gente não vê, mas nós vemos a obra, e a nossa obra mostra em quem nós cremos. Quando foi para eu começar o meu projeto no Morro Dona Marta, ninguém subiu o Morro Dona Marta, nem a polícia. 1990, era guerra, duas facções lá dentro brigando, minha família enlouquecida, dizendo que eu era doida. Eu sou, mas ali não era fruto de maluquice. Eu sabia que eu tinha que ir. Quem me levou para dentro do morro foram as crianças que estavam lá na rua. E todo mundo, meu pastor foi contra. E eu disse para ele: então, pastor, eu quero que o senhor ore comigo, porque Deus, eu creio que ele disse para eu ir, o senhor está dizendo para eu não ir. Ora, porque eu estou confusa. Ele pegou e disse: não quero mais ouvir falar nisso. Não quero mais ouvir falar. Deixa eu sair de férias com a minha família, depois a gente conversa. Saiu, quando voltou de férias, eu fui lá na igreja, era um dia de terça-feira. Ele disse para mim: vem aqui no meu gabinete. Eu fui. Ele olhou para a minha cara bem sério. Você orou, hein? Eu não sabia sobre o que ele estava falando. Ele disse: eu estava no gabinete da British Airways, lá em Londres. Saiu de lá um piloto da British Airways e disse para mim: o senhor é o pastor daquela igreja inglesa, lá do Rio de Janeiro, que fica ali num bairro, aonde, da frente da igreja, a gente vê a estátua do Cristo? Ele disse: sou eu mesmo. Ele pegou e disse: não é ali do lado que tem uma favela grande? Ele disse: é. Ele disse: eu quero que o senhor me faça favor. Ele veio de lá, meu pastor me mostrou com isso aqui, e me disse o seguinte: eu quero que o senhor entregue isso daqui para uma mulher que quer começar um trabalho com crianças lá. Olha, tinha $2.000. Eu só disse para o pastor: o senhor segura esse dinheiro que eu vou procurar o barraco para comprar. E eu comecei a procurar barraco, e vendo que barraco era caro.
porque é Zona Sul. À medida que eu orava, o cruzado desvalorizava e o dólar crescia. Quando eu encontrei o cruzado, $2.000 era exatamente o dinheiro que eu precisava para comprar o barraco. Comprei o barraco. E assim foi, está há mais de 30 anos, é o meu projeto Casa de Maria e Marta. Porque eu não tinha um tostão. Era uma época na minha vida que eu vendia o almoço para comprar o jantar. Eu andava a pé para economizar o dinheiro do ônibus. Se vocês já passaram por isso, vocês sabem do que eu estou falando. Muito difícil. Recém eu tinha... Meu marido morreu em setembro de 90, minha filha em setembro de 91, e eu segurando essa barra, início de ministério, eu vou dizer para você, o capeta sabe trabalhar. Se a gente deixar, ele leva melhor. Agora, depois da gente já apanhou a vida toda, vai ter medo do diabo? Ele que se veja com o meu senhor, eu tenho dono. Eu tenho dono. Ele vai se ver com o meu dono. Resultado, até hoje eu estou lá. Quanto trabalho eu já fiz? Sem nada. Eu apenas confiava numa palavra que eu ouvi em sonho. Deus me mostrou a favela e me disse: vai, porque tu és minha. Eles vão olhar para ti, mas quem está operando sou eu. Pronto. Virei valente. Pudera. Com essa pessoa operando, você não fica, não? Eu fiquei valente. Até hoje eu sou. Porque eu sei quem está operando. O povo pensa que sou eu. Eu é que não posso acreditar que sou eu. Quando ele fala da fé de Abraão aqui, ele fala esta fé, esta segurança em Deus, mostrada pelas obras. A nossa obra que mostra em quem nós cremos. Você está aqui agora porque você creu que ia haver um culto. Se você não cresce, você estava em casa. Ele fala de Raabe. Vocês lembram que era Raabe? Uma prostituta. A prostituta de Jericó. Raabe, uma mulher inteligente, uma mulher solitária, uma mulher desprezada, uma mulher humilhada, uma mulher que ninguém queria por perto, nem a própria família. Ela botou o pescoço na guilhotina quando ela escondeu os espias de Israel. Ela traiu a própria pátria, sabendo que ela tinha que proibir, que ajudar aqueles homens. Ela fez tudo, botando a vida dela em risco, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel. Você vê isso lá em Josué, no capítulo 2. Ela olhou para os espias e disse para eles: o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Ela pregou para os judeus quem era o Deus de Israel. E ela os protegeu. E ela deu para eles a chave de entrada da terra prometida. Porque quando Josué mandou os espias, ele disse para eles: vão, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Belos soldados vão cumprir uma missão dessa e entram na casa da prostituta, gente. Vão ficar lá. Dá para entender esses homens? A mulher os protegeu. A mulher disse para eles
tudo o que eles foram lá saber, tudo o que Josué precisava saber, ela entregou para eles. Ela disse para ele: bem sei, olha aqui, versículo 9 do capítulo 2 de Josué, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Como que ela sabia? A fé. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porquanto temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito. Também o que fizestes aos reis dos amorreus, a Seom e a Gog que estava da além do Jordão, os quais destruíste. A mulher tinha ouvido toda a mensagem. A mulher tinha ouvido dos grandes feitos de Deus. A mulher tinha ouvido como Deus desbaratou toda a quadrilha que era adorada no Egito. Porque quando Deus falou com Moisés, ele disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel, eu ouvi o seu clamor, eu desci para tirá-los da terra, da casa do Egito, da terra da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vocês podem ter certeza. Cada praga daquelas, que nós dizemos praga, era Deus executando o juízo sobre um Deus. Quando vem águas do Nilo em sangue, ele estava derrotando o Deus Nilo, porque o Nilo era adorado. Quando vem a praga das rãs, era Deus desbaratando a deusa Requete, que era a deusa rã. Quando vem a praga do gafanhoto, era Deus desbaratando o Deus Tot, que era o Deus gafanhoto. Quando vem a praga das moscas, era Deus desbaratando e humilhando Baal-zebub, que é o senhor das moscas. E assim depois vem, Deus desbarata o Deus Sol, Deus traz a praga das trevas. E assim por diante ele diz: eu executarei juízo. E executou. E isso tudo, a notícia ia chegando, e Raabe estava num lugar onde ela ficava sabendo de tudo, porque lá os homens chegavam, os cacheiros viajantes chegavam, e eles lá conversavam tudo. Ela ficava num ponto estratégico, espetacular, para saber de tudo da hora. Ela sabia de tudo, bem informada. Ela começou a ver o que estava acontecendo no Egito. Ela começou a olhar para esse Deus que se importa com um povo pobre, escravizado. Ela veio a conhecer um Deus diferente dos Baalins que eles adoravam, porque era um Deus que se botava para ajudar a quem não tinha ouro nem prata para dar. Porque os deuses que ela conhecia de antes só ajudavam os ricos, os poderosos. Agora ela começa a ver um outro Deus, o Deus que se importa com os desvalidos, o Deus que se importa com os desamparados, o Deus que se importa com os humilhados. Ela começou a admirar esse Deus, e a admiração é o cerne do amor. Você começa a admirar uma pessoa, você começa a amar. Por isso é importante conhecer a Deus, porque quanto mais você conhece pela sua palavra, mais você o admira, e quanto mais você o admira, mais você ama. Viver, aprender a palavra de Deus é uma coisa perigosíssima, porque você se apaixona por Deus. É só isso. Esta mulher, ela, pelo seu amor, pela sua fé nesse Deus dos hebreus, esse que é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra, esta mulher
ela traiu a terra dela. Ela fez uma arrumação e ela se colocou. Ela colocou a vida dela. Eu costumo dizer que ela colocou a cabeça na guilhotina. A Bíblia diz aqui que ela também, além disso, ela fez outra coisa perigosíssima. Por quê? Ela era desprezada pela família, que ninguém quer uma prostituta na família. Até hoje ninguém quer, quanto mais naquela época. Além do mais, ela não casava, porque nenhum homem vai casar com uma prostituta. Ela não tinha filhos, ela não tinha família, ela não tinha marido, ela não tinha amigos, ela não tinha ninguém, porque ninguém de respeito vai querer ter amizade com uma prostituta. Ela era desprezada, solitária, só. Mas olha o coração dessa mulher. Na hora de pedir clemência e ajuda para os espias, ela pediu pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pelas irmãs. Ela pediu por eles. Ela pediu pela vida deles. Ela pediu sobre tudo que lhe tinha. Mas depois ela teve que compartilhar o que fez com a família. A família poderia ter entregado. A família podia ter traído. Então ela se colocou numa situação dificílima, porque ela creu. Ela creu. E agora nós vemos Tiago, o irmão do Senhor Jesus, falando sobre a fé de Raabe, junto com a fé de Abraão. Dois personagens maravilhosos que demonstraram a sua fé. As obras deles mostraram em quem eles criam. Quantas vezes nós esquecemos? Às vezes cremos por crer. Não deixamos que a nossa fé afete as nossas obras. Não deixamos que a nossa fé afete a nossa vida. Temos vergonha de cometer o que chamamos de loucura pela nossa fé, porque cremos, porque temos certeza. Irmã, são 40 anos de ministério, a senhora tira férias quando? Como que eu vou tirar férias? Férias de quê? Pregar a palavra não é trabalho, é privilégio. Pregar a palavra é motivo de alegria. Mas a senhora nunca tirou férias, de quê? Mas a senhora não está cansada, de quê? Eu digo para vocês, eu nunca adoeci, desde que comecei a pregar essa palavra. Porque ela é vida. Ela é vida. Ela traz alegria. Esta é a promessa. Aonde o Espírito de Deus se move, meus irmãos, há uma produção. Que produção é essa? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que flui. É isso que vem. Quando foi que Jesus ficou cansado? Quando foi que Paulo se queixou de cansaço? Quando não estava preso, estava apanhando, fustigado com vara, atravessando. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu tenho vergonha de dizer que eu estou servindo a Deus. As dificuldades daquele homem. Para o ano, vamos fazer uma viagem com Helena Tanuri, só sobre as viagens de Paulo e as 7 igrejas da Turquia, para mostrar aquele homem. E hoje nós fazemos uma viagem de avião daqui. Em novembro eu fui Europa, Ásia, África, América do Norte e América do Sul em um mês. Eu fico pensando o que
Paulo de Tarso, hoje, com avião, não faria. Vocês já pensaram? O que aquele homem não faria? Ele é uma inspiração. Ele é um exemplo para todos nós. Por que será? Por que será que a nossa fé hoje não nos anima a fazermos coisas grandes, fazerem coisas maiores? Meus irmãos, uma fé que não lhe enlouquece, está precisando de um dínamo maior, está precisando de ser incrementada, demonstrada, gritada, mostrada. A partir do momento que você crê nesse Deus que está entre os querubins, está aqui agora, está na sua casa, está interessado por você, nesse amor que põe o Filho na cruz do Calvário, numa declaração de amor para você. Viu o que é que eu faço para dizer a você do meu amor? Você já viu um amor mais apaixonado do que esse? Já viu? É o maior exemplo de paixão no bom sentido que nós podemos ter. Ele levou o Filho lá por causa de você, por causa de mim, por causa da intimidade. Ele sempre vem atrás. Quando Adão pecou lá no Éden, Adão não gritou por ele. Adão não o chamou. Deixa eu lhe dizer, Eva foi tentada. Eva foi tentada, Adão não foi não. Adão pecou de cara limpa. Eva entregou o fruto, ele comeu. Ele não passou por tentação. Por isso Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Quando comeu, viu que estava nu, foi esconder no meio das árvores, se vestiu de árvore, ó, para ser confundido. Que coisa triste. Quem veio atrás? Não era para ele ter gritado, não era para ele ter clamado. Ele viu a situação, ele sofreu o choque. Ele não clamou, ele não gritou. Ele parou, viu e aceitou. E Deus vem atrás. Deus veio atrás. Quem estava sofrendo a separação? Deus. Quem estava gemendo a rejeição? Deus. Adão, nada. Onde estás, Adão? Ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo, me escondi. Que sujeito frio. Deus diz para ele: como é que tu soubeste que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Da onde tu tiraste essa ideia? Porque eu te criei nu, tu e tua mulher. Vocês estavam diante de mim o tempo todo, nunca reclamaram. Como é que você descobriu que estava nu, rapaz? Diga aí. Foi a mulher que tu me deste. Mal criado. Ingrato. Quando Deus apareceu com Eva para ele, oi, pedaço de mim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora diz para Deus: você me deu uma coisa que não presta, você não soube fazer, você e ela são os culpados do meu bicho floral aqui, da minha roupa de folha. Olha, Deus olhou para Eva e disse: que é isso que tu te fizeste? E a mulher, muito mulher, graças a Deus que mulher é diferente de homem. A serpente me enganou e eu comi. Pronto. Ela podia ter dito: ele comeu porque quis. Não forcei. Mas ela não era assim, desaforada que nem eu. Você sabe que foi Deus que veio atrás? Você sabe que foi Deus que tomou
todas as providências para nos trazer de volta para Ele. Ele abriu uma ponte em cima do abismo de separação. Ele abriu a ponte no corpo do Filho dele. Ele varou o Filho dele de um lado a outro para dar passagem para nós. Um caminho de sangue, um caminho de dor, um caminho onde a maldição foi levada, para que nós pudéssemos estar de volta para Ele. Até hoje, Ele está dizendo, o preço foi pago. Venha, venha, pode vir, o caminho está aberto. Vocês podem vir para mim como eu sou pai. Venham como filhos, através do meu filho. Venham! Você está indo? Ou o seu lugar está vago lá na mesa dele? Todo pai tem lugar à mesa para seus filhos. Deus está esperando. O colo dele é enorme. Os braços dele são eternos para lhe abraçar. As mãos deles querem lhe acariciar e puxam a orelha de vez em quando. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos conscientes dessa fé que agrada a Deus? Dessa certeza de que nós precisamos responder à altura, de saber que Ele é Deus, saber que Deus existe, saber que Deus é um só. Os demônios também sabem, isso é a fé demoníaca. Saber a Bíblia de cor, saber versículos de cor, o diabo sabe. Mas qual será a fé que agrada a Deus? Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que lhe leva a agir a partir da palavra de Deus, sem medir as consequências. Esta é a fé que agrada a Deus. Quer que eu lhe diga, quando Jesus Cristo diz, dai, e dá-se-vos-á, única ação minha é dar, o restante é com Ele. Porque foi Ele que disse, dá-se-vos-á, medida sacudida, recalcada, transbordante, é com Ele, é da conta dEle, a minha é dar. Esta é a fé, eu faço, e o resultado é por conta dEle. Só isso. Essa é a fé que agrada. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão me ouvindo hoje, eu queria que você ponderasse na sua vida como está a sua fé. Se a sua fé é uma fé intelectual, apenas no intelecto, você sabe tudo que tem que fazer e não faz, a fé é morta. Se a sua fé é apenas acreditar que Deus é Deus, os demônios também creem nisso. Mas se a sua fé é uma fé dinâmica, uma fé baseada na palavra, uma fé que faz porque Deus disse para fazer, consequências não são da minha conta. Então essa é a fé que agrada a Deus. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Com fé morta, nós não podemos produzir obras que Deus já deixou prontas para nós. Lá em Marcos 3, nos versículos 11 e 12, nós temos aquele momento em que demônios testemunham a respeito de Jesus, não é? 3, Marcos 3, eu vou ler aqui para os irmãos, 11 e 12. A Bíblia diz assim, também os espíritos imundos, quando ouviam
prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Vocês estão vendo que tem uma fé que é a fé de demônios? Então, apenas dizer isso não mostra que você tem uma fé dinâmica, porque os demônios também testificam isso, também dizem isso. A fé dinâmica, a fé que agrada a Deus, é aquela fé que lhe leva a agir porque Deus diz. Agir de acordo com a palavra de Deus, agir debaixo do comando da mão do Deus Todo-Poderoso. Que você possa fazer uma revisão, como está a sua fé. Se a sua fé é a fé dinâmica, a fé que agrada a Deus. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.